Olá, tudo bem? Eu sou Laila Costa, sou professora de Física. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, tá? Qualquer dúvida ou sugestão pode comentar aqui ou lá na plataforma. Hoje nós vamos falar de circuitos. Nos circuitos, a gente vai trabalhar com eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, nós temos o movimento das cargas dentro de um fio. E para ter isso, a gente precisa de uma diferença de potencial. Aqui a gente tem que perceber, ó, o fio sai da tomada, passa por aqui, entra em um terminal da lâmpada, passa por dentro da lâmpada e sai pelo outro terminal e vai para o outro ponto da tomada. Também precisamos ter um circuito fechado para que a gente consiga ver esse movimento de cargas. Eu coloquei no exemplo tomada, mas também pode ser uma pilha, né? O importante é que estejam ligados em dois diferentes polos da pilha ou da tomada para a gente poder ter garantir essa diferença de potencial. O circuito simples. Para isso a gente precisa pelo menos de ter uma diferença de potencial, que é simbolizada por isso aqui no circuito, um U, tá? Que dá fornece energia para o circuito. Fios, obviamente, para conectar esses dispositivos e pelo menos um dispositivo aqui para gastar essa energia. Se você pega um fio e liga um terminal no outro da bateria ou na tomada, vai explodir, vai dar um curto-circuito, tá? Você precisa ter um dispositivo, que no caso aqui são os resistores, um resistor, pelo menos, para poder dissipar essa energia. Tá? Transformar essa energia elétrica em outra energia. No caso da lâmpada, vai transformar em luz dessa lâmpada incandescente, vai transformar em luz e calor, né? Em caso, sei lá, de um chuveiro elétrico, vai transformar em calor só. Esse calor vai aquecer a água. É necessário que eles estejam no circuito para não dar curto. Tem dois tipos simples de associação de resistores. O primeiro é a associação em série, quando você pega, coloca aqui a gente entra numa lâmpada, sai, vai para outra lâmpada, sai, entra de novo na lâmpada e sai. Então tem 3 lâmpadas aqui ligadas em série. A mesma corrente que sai do terminal é a mesma que passa em cada uma das lâmpadas. Um exemplo disso são os pisca-piscas antigos. Hoje em dia tem vários tipos de combinação. Hoje em dia o circuito é misto, né, que a gente vai ver mais à frente. Mas os antigos, eles eram ligados em série, então quando queimava uma lâmpada, todas as outras lâmpadas apagavam. Então você não sabia qual que tinha queimado, porque essas lâmpadas estavam ligadas em série. Hoje os mais modernos também são divididos por cores, né? Então tem a cor azul, a verde, a amarela, e aí se queimar uma da amarela, você vai ver que uma parte do circuito vai desligar e a outra não. Na associação em série, a mesma corrente percorre, como eu falei já. A associação em série, a mesma corrente passa por todos os dispositivos do circuito. E a DDP, né, a tensão elétrica, é a soma de cada uma delas. Então, no pisca-pisca, você nunca vai poder pegar aquela lâmpadazinha e ligar em 127 volts, porque vai queimar. Então, aqui a gente tem 3 dispositivos e cada dispositivo necessita de uma DDP diferente. Diferente do U aqui, né? Não necessariamente são diferentes. Essa diferença de potencial, ela vai se somar para dar o Uzão, né? Então aqui você pode somar a diferença de potencial do dispositivo 1, do 2 e do 3, e aí você vai ter o U total aqui da tensão, a tensão elétrica total aqui no sistema, no circuito. E como a gente tem a mesma corrente para todos, a gente substituindo aqui, tem como colocar o I em evidência. Então nós vamos ficar com U é igual a I vezes R1 mais R2 mais R3. R1 mais R2 mais R3 é a resistência equivalente desse sistema. Então a gente podia pegar esses 3 e substituir por uma resistência só, que a gente chama de resistência equivalente, que no caso da associação em série vai ser a soma das 3 resistências. Então a resistência equivalente vai ser a soma
de todas as resistências que estão em série. Aqui temos o exemplo, se cada uma vale 1 a 10, outra 20, outra 30. Então a gente tem que determinar aqui a resistência da associação, resistência equivalente, essa é a soma, 10 mais 20, 30, mais 30, 60. Então a gente sabe o que é 60. A intensidade da corrente que atravessa, então a gente vai pegar a resistência equivalente, vai substituir tudo aqui nessa fórmula. A DDP é 120, resistência equivalente é 60, que a gente calculou, e assim a gente vai saber qual é a corrente. Lembrando que a associação em série, a mesma corrente passa por todos os dispositivos. A intensidade da corrente, 120 dividido por 60, 2 amperes. E aí, usando a lei de Ohm, de novo, nós podemos calcular que a lei de Ohm para resistência equivalente aqui é para cada um dos dispositivos. A DDP em cada resistor. Aqui a resistência é 10 e a corrente a gente acabou de calcular é 2. Então vai ser 2 vezes 10 dá 20 volts. 20 vezes 2 dá 40 volts e 30 vezes 2, 60 volts. Tá? Só substituir na fórmula molezinha. Para calcular a potência dissipada, te dando 3 formas diferentes. Potência é igual a DDP vezes a corrente, ou com essa com R ao quadrado, ou essa aqui com O ao quadrado sobre R. A gente vai usar mais simples. Sempre procura mais simples para poder usar, tá, gente? Por favor. É só pegar o U e multiplicar por I. O U é 120 e o I é 2. Aí vai dar 240 watts. Aqui a gente tem um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo. Cada lado do resistor é ligado a um dos terminais que vão até a fonte. Esses resistores compartilham a mesma diferença de potencial. E com isso a corrente é dividida. Então todas essas lâmpadas aqui, elas precisam dos 120 volts para estar 127 volts, 220 volts para estar ligada aqui, né? Ou então todas elas precisam da mesma diferença de potencial, tá? Mas a corrente ela vai se dividir aqui. A mesma corrente que sai do terminal daqui da tomada, que é a que passa em todas as lâmpadas. Ela vai se dividir, vai passar, uma parte vai passar numa lâmpada, outra parte na outra, outra na outra. Essa parte vai depender de quanto que vale essa resistência. O que a gente sabe aqui é que a corrente equivalente é igual à soma das correntes, que aqui as correntes estão dividindo. Lá no outro, o que estava dividindo era a diferença de potencial, aí aqui é a corrente. Lembrando da lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, passando o R para baixo e dividindo, vai ficar U sobre R. Então, a corrente vai ficar igual a U sobre R. O R está aqui desse lado multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, a corrente vai ficar igual a U sobre R, que é o que a gente vai usar aqui. U sobre R. Aqui a gente tem a mesma DDP, então quem vai mudar é a resistência equivalente. Então, como a gente tem a mesma DDP, no I1 a gente vai substituir por U dividido por R1. E 2 é a mesma coisa e 3 é a mesma coisa. Logo, a gente pode colocar o U em evidência e dividir aqui, simplificar aqui, nós vamos ter 1 sobre Ré, que vai ser igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Aqui nesse desenho aqui esquemático, a gente vem com um Izão aqui, que ele é dividido nesses 3 caminhos. E aqui depois eles se somam e a gente, pela conservação, a corrente vai ser a mesma no início e do fim. Ela entra aí e sai I, tá? Mas no meio do caminho ela vai se dividir aqui entre I1, I2 e 3. Vamos ao exemplo. A gente tem 2 resistores, eles estão associados em paralelo e ligados a um gerador que mantém a DDP em 200 volts. Dando aqui a fórmula, a resistência tem que fazer a MC aqui entre 10 e 40, que vai ser 40. Então vai ficar 4 mais 1 vai dar 5.
Vai dar 1/8, simplificando aqui. Então, a resistência equivalente é igual a 8 ohms. Então, a gente sai de uma resistência. Quando a gente tá em série, a resistência aumenta. Quando a gente tem paralelo, a resistência diminui. A gente sai de uma resistência que era 40 ohms e passa a ser uma resistência igual a 8 ohms. Resistência equivalente. A segunda coisa é calcular a corrente total, esse Isão. O Isão vai ser tranquilo, é só você usar a lei de Ohm e usar aqui a resistência equivalente. A resistência equivalente, né, que é a resistência do circuito vezes o I. Então, a gente vai passando resistência equivalente para baixo, ou aquilo que a gente já fez antes. Vai ficar 200 dividido por 8, que é 25 amperes. Próxima pergunta é: as intensidades das correntes que atravessam cada resistor. Então, a gente vai pegar o valor, vai fazer o mesmo cálculo, só que para cada resistor. Um resistor, a DDP é 200 e o coisa é 10, então essa corrente aqui vai passar por esse caminho pelo caminho 1 vai passar 20 amperes de corrente e pelo caminho 2 vai passar 5. A gente nem precisava usar essa fórmula. Se a total é 25, se uma é 20, a outra é 5, tá? Por causa da conservação de corrente. O que entrou tem que ser exatamente igual ao que saiu. Tem que ser igual. Então, se uma é 20, a outra é 5. Então, a gente nem precisaria calcular tudo, mas é importante frisar isso. A potência, mais uma vez, pode ser calculada daquelas 3 fórmulas e a gente vai escolher a mais fácil, tá? Que é o sobre U vezes I. Então, a potência dissipada vai ser 5.000 watts ou então 5 quilowatts. Circuito misto, aqui a gente tem um exemplo de circuito misto, que é um pisca-pisca aqui, nesse caso tem de 2 cores, né? Então a gente tem aqui, a corrente entra desse lado, passa pela lâmpada verde, primeira, segunda, terceira, e vai para o outro que já vai ser ligado do outro lado da corrente. Aqui é a mesma coisa, tá? E aí a gente tem esse circuito aqui misto. No circuito misto não tem fórmula. A gente tem que identificar o que está em série, o que está em paralelo, para poder ir destrinchando esse circuito, para poder descobrir qual é a potência, qual é a corrente, essas coisas assim, tá? Então, a gente tem que entender bem o que veio antes. A gente tem essas lâmpadas aqui que estão em série, que estão em paralelo com essas outras lâmpadas aqui de baixo, as azuis. Então, as verdes estão em paralelo com as azuis. Aqui embaixo a gente tem aqui o esquema, o desenho esquemático. A gente tem 3 lâmpadas em série ligadas em paralelo com um circuitozinho. Caminho azul, caminho verde. Aqui a gente já vai entrar no exemplo. A gente tem que calcular a resistência equivalente, a corrente total, a DDP entre os pontos de cada resistor e a potência dissipada. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse circuito aqui que está em paralelo primeiro e desfazer. A gente não pode pegar isso, não está em paralelo com isso. Por que não está? O que a corrente faz aqui? A corrente vem daqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela separa. Uma corrente passa em R3 e a outra passa em R2. Então, essas correntes não são a mesma que passa aqui. Então, é isso que vai fazer a gente identificar se o circuito está em série ou em paralelo. Você tem que verificar de onde está vindo a corrente, se ela passa ou não por um ponto de divisão. Se ela passa por um ponto de divisão, você já sabe que não pode considerar que esse ponto aqui está igual a esse aqui de dentro. Que a corrente aqui do R1 é igual à corrente do R2. Por mais que no desenho esteja uma do lado da outra, tá? Então, como a gente tem essa divisão aqui, primeiro a gente vai trabalhar esse circuito aqui que tem em paralelo, para depois trabalhar esse circuito, essa parte aqui que está em série
esse circuito aqui em paralelo está em série com esse aqui. Então, a mesma corrente que passa em R1 passa em R3 mais R2, digamos assim, tá? Então, a gente já sabe que R1 é igual a I1 é igual a I3 mais I2. Então, essas correntes aqui, R3 e R2, todas elas valem 20. Então, 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. É 1 sobre REC. Vai dar 2 dividido por 20. Vai dar 1 sobre 10. Invertendo os dois lados, a resistência equivalente vai valer 10 ohm. E já que essa está em série com essa, é só somar 20 mais 10, 30. E a gente acha qual é a resistência equivalente do circuito. Para calcular a corrente, só usar a lei de Ohm, tá? Que está aqui. Vai colocar 120 volts dividido pela resistência equivalente, que é 30. 120 dividido por 30, 4 amperes. Bonitão lá. Aí a gente tem que calcular a diferença de potencial DDP entre os pontos de cada resistor. Então, nos resistores a gente já tem qual é o valor da resistência. A gente tem que calcular quem é a corrente. Aqui a gente já sabe qual é a corrente. Logo a gente vai poder saber quem é a corrente aqui para poder calcular. A DDP ela também é conservada, tá? A mesma DDP que é aqui, tá aqui, porque eles estão em paralelo. E essa DDP aqui vai ser somada com a DDP aqui. Então, sabendo a DDP aqui, a gente sabe qual é a DDP desse sistema, tá? R1, ela é igual a 20. Então, a DDP vai ser a resistência R1, que é 20, tá errado aqui, vezes 4, que é DDP. Então, aqui vai ser 80. Vai ser 80 menos 120, dá 40. Então, DDP aqui vai dar 40 volts. Então, a DDP entre esses dois terminais aqui vai ser 40, ou sobre essa resistência equivalente. A potência dissipada é só a gente calcular aqui usando aquela mesma fórmula mais simples que é U vezes I, tá? Aqui o U é 120, o I é 4, a gente tem 480 watts. Ok, gente? Então tá bom, um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.